Vamos começar pelo começo. A ideia do nome. Eu não gosto de trazer a ideia do narcisismo como uma definição, qualquer diagnóstico como uma definição. Eu gosto de trazer que é uma ideia, um nome que corresponde a um conjunto de ideias a respeito. E o que, na minha visão, resumiria o narcisismo? Aquela pessoa que foge do seu monstro. Então, em vez de a gente ficar pontuando, marcando, somando caracteres, somando características, a gente podia entender que o narcisismo é uma característica instintiva de defesa do nosso ego, em que algumas pessoas é muito mais atuante. Mas qual seria essa defesa do nosso ego? Fugir do nosso monstro. É muito fantasioso, muito infantil a gente imaginar que somos uma pureza. Somos totalmente 100% puros. Somos 100% limpos. O processo de evolução nosso, do nosso desenvolvimento, não só como espécie, mas existencial, envolve um processo de purificação, um processo de melhoria. Por isso, crescer, desenvolver, evoluir e transcender. Por isso, esse processo de desenvolvimento humano é eterno, não tem um ponto final. E quando eu trago sobre isso, a gente precisa avaliar que o narcisista em si, ele não considera em que ele, neste processo de crescimento, precise melhorar. Porque ele não acredita que tem uma parte dele monstruosa. E quando a gente ignora algo, a gente manifesta, a gente projeta, a gente transfere este algo de uma forma uh, assustadora, que a gente continua cego, né? Mas os sintomas são claros, né? Então o narcisista, ele não considera esse monstro interno e ele tende a fazer monstruosidades ou a gerar monstruosidades e ele sempre isento. Isento da responsabilidade e isento daquela ideia de grandiosidade, daquela pessoa impecável, daquela pessoa que sabe o que está falando, sabe o que fez, que tem um histórico perfeito. Então o narcisista ele sempre está preso na ideia que aquele bebê um dia esteve. Como assim aquele bebê um dia esteve? Aquele bebê em que tem todos a seu redor, em que a fantasia do poder envolve que ele pode ter gritado e jogado no chão, mas ele é um bebê. Ele não tem nada de errado, ele é um bebê. Ele pode. O narcisista, ele tem tanta ferida na essência, ele tem uma ferida tão grande, o ego está tão ferido, a essência está tão reprimida, que ele se comporta ainda adulto como aquele bebê. Por isso o comportamento é tão what are you thinking? Sabe? É tão questionador, é tão absurdo. Como uma pessoa é capaz de fazer tal coisa? Porque ela em corpo adulto, mas em afetivo, em emocional, de um bebê. É de um bebê. E este bebê, ele quer dominar, ele quer atenção, ele quer do jeito dele e ele não está interessado em estar satisfeito. E é isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Que uma relação não é sobre satisfazer o outro, não. E nem de se satisfazer. Uma relação ela não tem esse propósito. Uma relação tem o propósito de você crescer, desenvolver, evoluir e transcender com a pessoa. Até que isso não te prejudique. Até que isso não te coloque em risco. E numa relação com um narcisista, uma pessoa que não considera o seu próprio monstro, ou seja, uma pessoa que ignora uma parte que tende a ser destrutiva, então ela vai ser uma pessoa naturalmente autodestrutiva. Observa que nenhum narcisista ele consegue se manter em relações. Ele não consegue se manter presente, ele não tem estrutura. Porque ele não consegue ficar tanto tempo onde as sombras são reveladas. Ele não consegue. Então é importante você entender que num processo de transcendência da tua ferida por um narcisista, você precisa considerar que essa pessoa, ela foge do monstro dela, e quanto mais você se distancia para você ver a sua luz, mais este monstro projetado do narcisista vai ficando evidente. A evidência disso fica na culpa que você provavelmente carrega, no senso de insuficiência constante que você provavelmente carrega.
na culpa dos seus prazeres, na culpa das suas pulsões. É como se você já acordasse com uma culpa. Porque quando você convive com o narcisista, é muito parecido de conviver com um bebê, muito parecido. Para quem é mãe, para quem é pai, sabe muito bem que o acordar de um pai e de uma mãe deixa eu olhar, deixa eu ver, deixa eu cuidar, deixa eu atender as necessidades daquele bebê. E quando você está numa relação narcísica, você quer agradar, 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 agradar. Então quando você distancia, este monstro, este grande vazio de ter que atender aquela necessidade, fica. Aquela grande culpa, aquele grande senso de insuficiência é porque não dá para preencher o outro. E é isso que o narcisista ignora. E é isso que ele vai fazer você se sentir sempre insuficiente quanto a ele, de não ter atendido a necessidade dele, de se preencher. Mas você, provavelmente que está num processo de desenvolvimento, sabe que o preenchimento interno ele vem da integração e não da exclusão. O narcisista ele acha que se preenche excluindo o monstro interno. Enquanto uma pessoa que transcendeu a ferida narcísica, né, em si entende que eu quero me preencher, mas eu preciso integrar este monstro. Esse monstro faz parte de mim. Nós somos feitos de partes, nós não somos uma coisa só. E é essa resistência, essa parte monstruosa de si que o narcisista tanto transfere. E aqueles que são, entre aspas, vítimas, apropriam e andam e projetam numa culpa existencial. Então, quando você entende que essa culpa que você sente, essa culpa constante que você sente, essa insegurança constante que você sente, essa insuficiência constante que você sente, é um sintoma de você alimentando, por estar acostumado, habituado a uma dinâmica de alimentação daquela ferida narcísica do outro. Você começa a se desidentificar dessa dinâmica e começa a trazer para si um contexto mais aterrado da vida, de estar presente, atendendo às suas necessidades e estando mais presente com as suas emoções e não num senso de cobrança constante, como se você estivesse falhando por não ter conseguido atender o monstro do outro não visto. Então tem solução para o narcisista? Tem solução sempre, sempre tem solução para tudo. O ponto não é a sua responsabilidade atuar na solucionabilidade dessa condição do outro. Observa que quando você questiona a solução do narcisista, você, mais uma vez, está querendo atender algo que é de responsabilidade dele. Mas, por fins elaborativos, vamos construir aqui o que geralmente, dentro da natureza, né, dentro do nosso ecossistema, contribui para que o outro desperte a capacidade de reconhecer o próprio monstro. Algo que abale a concepção de identidade. Algo que destrua aquele castelo de cartas, aquele castelo de areia que o narcisista constrói e vive. Algo que mexa com o senso de identidade. Então, geralmente algum processo de luto, algum término, alguma morte. Isso leva o narcisista a considerar quem ele é de fato e o que ele fez. Só que, vamos lá, o narcisista, ele procura processo terapêutico? Ele até procura, sim, mas ele não permanece. Como eu disse, ele não fica no lugar em que as sombras são reveladas. Ele não permite, ele troca. A terapia não funciona, aquela pessoa não é boa. É sempre alguém que não atendeu o ideal dele. Observa. Então a solução do narcisismo envolve um dia essa pessoa lidar com a própria monstruosidade que todos humanos, todos nós os seres humanos, carregamos. Mas a própria. E acolher, alimentar esse monstro. A diferença de um narcisista para uma pessoa que não está sob essa ferida é que essa pessoa, ela quando pressente, percebe o seu próprio monstro fazendo assombrações, levanta, acende a luz do quarto, abre a porta do guarda-roupa, dobra aquela fantasia,
que estava fazendo uma sombra, uma representação de um monstro, e retorna para o seu sono, se desperta e vai viver a sua vida. O narcisista, ele é incapaz, ele não está disposto sequer de levantar da cama. Ele vai ter certeza que aquele monstro que o chama é culpa sua. Seja você mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã, namorado, namorada, esposo, esposa. Não importa o grau que você esteja na vida da pessoa. O narcisista, ele tem o afetivo daquele bebê, em que tem certeza que você precisa parar para atendê-lo. Por isso que envolve um processo de absurdo amadurecimento. Então você que esteve vinculado numa relação narcísica, por isso que não é uma vítima, é uma pessoa com uma grade curricular interessante. É uma grade das matérias da faculdade, né, que você carrega e formou, passou naquelas matérias, boas grades. É uma grade interessante no contexto afetivo, porque você vai precisar aprender a lidar com as monstruosidades do outro e sua de uma forma muito diferente, de uma forma muito acolhedora e ainda dispondo de amor ao outro, porque senão qual é a sua diferença? Se você não é capaz de dispor do seu amor ao outro, mesmo que ele queira te consumir com canudinho, você não se difere muito do narcisista, daquele que se protege acima de tudo. Por isso que um dos gestos de amor ao narcisista é deixá-lo com o próprio monstro, é deixá-lo com ele mesmo. O amor à distância funciona. Se você esquece da sua autopreservação, de preservar a sua estrutura, de construir a sua estrutura, quando você percebe essa dinâmica em uma relação narcísica, quando você não separa, não rompe, você está conivente em mimar uma ideia narcísica. E por que você às vezes permanece nesse lugar? Por causa do seu narcisismo. Você quer agradar o outro 100%, para satisfazer o seu bebê. Não, vamos crescer, não dá para agradar a gente 100%, não dá para mamãe ser como você queria, papai ser como você queria, irmãozinho, titia, não dá, não dá. Mas dá para você se atender, dentro do possível, às suas necessidades. São suas necessidades, você responde por elas. As necessidades do outro, ele responde. Depois vocês juntam, sentam, fazem um piquenique. Mas cada um leva a sua parte. As tarefas precisam ser divididas. E isso é a humanidade. As tarefas precisam ser divididas. Você está fazendo a sua parte? Se questiona. Porque quando você está fazendo a sua parte, mesmo que incomode, mesmo que você tenha que enfrentar alguns desconfortos, mesmo que te custe alguma coisa, mas você está fazendo a sua parte bem feita, seu trabalho bem feito. Seja você uma pessoa que trabalha com limpeza ou uma pessoa que trabalha com finanças. Está fazendo a sua parte bem feita? Está presente? Porque alguém confiou em você. Se não, você não difere muito. Porque você acha que o outro te deve. E que você é um bebê da vida. Está esperando alguém te pegar no colo e te carregar. Então, onde você estiver, faça bem feito. Que aí você vai entender que é disso que o nosso monstro precisa. Da verdade. Que só isso liberta ele dessa condição idealizada de monstro. Para você que precisa superar o fim de um relacionamento e quer se amar de novo, recomendo a leitura. Meu livro pode te ajudar.